Olá, boa tarde. Peixes ornamentais apreendidos em Manaus, no Amazonas, são trazidos para Altamira. Mais uma edição da Escola Bíblica de Férias da Assembleia de Deus. Preso um pastor suspeito de ter praticado estupro de vulnerável em Altamira. E ainda, botijão de gás tem alta de 15% em um ano. São os destaques desta segunda-feira do TJ Regional, edição da tarde, que já está no ar. A gente vai começar o nosso jornal falando de Pop Dentes, porque a maior rede de clínicas odontológicas do estado do Pará tem para você planos odontológicos a partir de R$ 9,90 por mês. A melhor equipe de profissionais, além dos equipamentos de última geração. A Pop Dentes também tem o Espaço Kids. Precisando de um aparelho ortodôntico? Dê uma prótese, conte com o diagnóstico preciso da clínica Pop Dentes. Fica na rua Lauro Sodré, em frente ao Bradesco. Agora a gente vai mudar de assunto, olha só. Vários peixes ornamentais foram apreendidos em Manaus, no Amazonas, e o destino desses animais foi a cidade de Altamira, aqui no Pará. Acompanhe os detalhes na reportagem. Mais de 800 exemplares de acari foram apreendidos no aeroporto da capital do estado do Amazonas, em uma operação conjunta da Polícia Federal, IBAMA e Receita Federal. Eles estavam escondidos em 2 malas e seriam levados para Tabatinga, de onde seguiriam para a Colômbia, e depois comercializados na Ásia e na Europa. O transporte dos peixes da espécie acari zebra e tubarão foi feito em caixas de isopor e trazidos em um voo comercial para Altamira. Nós estamos fortalecendo a saída e a entrada, tá, de pessoas e de coisas via aeroporto. Tá? A Polícia Federal ela vem desenvolvendo essa tarefa com uma equipe especializada de combate à repressão, tá, dentro do aeroporto, e é comum a gente fazer esse tipo de abordagem em voos comerciais, seguindo daqui do Pará, com destino normalmente à cidade de Tabatinga, divisa com Letícia, na Colômbia. Tá, pelo menos uma vez por mês, quando na época que o rio está mais baixo, ou seja, essa época agora que o rio começa a baixar os níveis, é quando tem uma maior concentração de contrabando de peixes. De acordo com a Polícia Federal, os peixes foram capturados aqui na região, já que o berçário dos acari zebra fica na Volta Grande do Xingu. Nas 2 últimas apreensões, 3 pessoas foram presas pela Polícia Federal em flagrante no aeroporto de Manaus, rota principal para o tráfico internacional dessas espécies. Após o resgate dos peixes, apenas 400 foram trazidos para Altamira depois de uma negociação com uma equipe de pesquisadores do campus da Universidade Federal do Pará, aqui do município. Pela beleza e raridade, o acari zebra é bastante cobiçado pelo mercado ilegal de peixes ornamentais. A espécie está em extinção e tem um valor comercial muito alto. De acordo com a polícia, uma acari zebra pode valer mais de R$ 900. O acari zebra está criticamente ameaçado de extinção. Quando se extingue uma espécie, extingue-se também aquela informação genética, né, aquele material biológico. Então, nunca mais poderia se ter acesso àquele tipo de informação genética. E isso causa impactos também em toda a cadeia produtora da natureza, né? Os animais foram levados para o laboratório de aquicultura da UFPA e irão receber cuidados, já que muitos estão doentes devido às más condições de transporte ilegal. Eles deverão ser avaliados e depois estudados para tentar a readaptação da espécie de volta ao rio Xingu. Quando a gente transporta esses animais, né, às vezes eles ficam em más condições, justamente por estar condicionados, né, e em sacos e ficarem muitas horas com pouco oxigênio. Às vezes eles têm muito estresse e começam a ter infecções e doenças. Então a primeira coisa, a gente vai passar eles por uma quarentena e quando eles ficarem mais sadios, a gente vai, se a gente vê que é viável, a gente vai colocá-los junto com as matrizes de reprodução que a gente já tem aqui em outros aquários. Acabaram as férias e volta a correria do dia a dia. Mas eu tenho uma perguntinha para você. Tudo se torna mais fácil a bordo de um carrão, não é verdade? Se você ainda não tem um, o seu pode ser
quarto prêmio do Carajás da Sorte no próximo domingo. Isso mesmo, o quarto prêmio do sorteio do próximo domingo será um Creta zerinho no valor de R$ 77 mil. As suas chances não param por aí. Terão mais 3 bis, uma no terceiro, outra no segundo e mais uma no primeiro prêmio. Além disso, você sabe que o Carajás da Sorte tem 20 giros e você tem 20 chances de ganhar R$ 500 nos giros da sorte. Então, está esperando o quê? Compre já o certificado do Carajás, ajude o Centro de Recuperação Emaús e boa sorte! Carajás da Sorte, realizando sonhos com você. Olha, o Departamento Infantil da Assembleia de Deus realizou mais uma edição da Escola Bíblica de Férias em Tucuruí. Um momento de aprendizagem para as crianças da Palavra de Deus. Tradicionalmente, o Departamento Infantil da Assembleia de Deus promove a EBF, Escola Bíblica de Férias em Tucuruí. Minha família Em 2018, a Escola Bíblica de Férias traz como tema Família Presente de Deus, com o objetivo de despertar a importância da família e o seu grande valor para todos nós e para Deus. Nós estamos este ano trabalhando o tema Família Presente de Deus. Para a criançada que participa da EBF, assim como a Stephanie, de 10 anos, o período de férias escolares fica repleto de diversão e ensinamento da Palavra de Deus. É muito legal participar da EBF, por causa que eu aprendo muitas histórias bíblicas e tem muitas brincadeiras. Aqui a equipe usa uma linguagem específica para a criançada, em mais de 13 núcleos da Escola Bíblica de Férias, distribuídos em diversos bairros da cidade. São 13 núcleos em Tucuruí e esse trabalho alcança mais de 1.500 crianças. Aqui no Templo Central acontece às 8 horas da manhã e as outras demais congregações acontecem à tarde. Tem mães e pais que fazem questão de acompanhar os filhos durante a programação. Ornaldo Silva levou a pequena Abigail e ressalta a importância do evento. É importante porque as crianças estão aprendendo a servir ao Senhor, a apresentar a palavra de Deus, principalmente nesses dias tão turbulentos que a gente está vivendo, onde a família está sendo atacada, principalmente com a ideologia de gênero. Então as crianças estão desde cedo, desde tenra idade, se identificando quem é Deus, quem é o Papai do Céu, quem é sua família, porque os filhos são a herança do Senhor e a família tem que preservar, tem que guardar estes filhos como sua herança. Então a importância é muito grande. Esse é o 5º ano que eu trago a minha filha Ana Abigail para a EBF, então ela está aprendendo. E ela vai crescer como uma cidadã de bem, como uma cidadã que respeita os pais, que respeita a sua cidade, que respeita as pessoas que administram a sua cidade. Então, a criança que não só aprende a Bíblia, mas a respeitar os pais, a respeitar as autoridades da cidade, a respeitar todas as pessoas. No próximo bloco, preso um pastor suspeito de ter praticado estupro de vulnerável em Altamira. Agora a gente vai falar de Parafogo Extintores, porque você sabe que na Parafogo Extintores você encontra todos os itens necessários para a segurança do seu patrimônio. Alarmes, botoeiras, placas rota de fuga, fitas antiderrapantes, luminárias e, é claro, extintores novos ou recargas, tanto automobilísticos quanto prediais, para máquinas pesadas, tratores e muito mais. Parafogo Extintores, Rua Magalhães Barata, número 97, próximo à Câmara Municipal. Nos últimos dias foram registrados 2 homicídios em Tucuruí, um no bairro do Getati e o outro no bairro Jardim Colorado. Em menos de 24 horas foram registrados 2 homicídios em Tucuruí. O primeiro caso, com características de acerto de contas, ocorreu no bairro do Getati. O delegado responsável pelo caso explica que a vítima pode ter morrido por engano. Final de tarde já. E foi um homicídio com todos os indícios de acerto de contas, né, em que 2 indivíduos supostamente chegaram em uma moto lá, chamaram a real vítima, porém quem apareceu foi o irmão. E o irmão, infelizmente, veio a ser alvejado no lugar do outro. Foram feitos disparos de arma de fogo, no qual um atingiu a cabeça dele. O segundo caso ocorreu durante a madrugada na rua Magalhães Barata, no bairro Jardim Colorado. A vítima, ainda não identificada, foi ferida por arma branca na via pública, mas saiu correndo pela lateral de uma residência. O homem ainda tentou entrar em um quarto nos fundos do terreno,
mas não conseguiu. Em seguida, entrou em um quintal onde tentou pular uma outra cerca, porém não obteve êxito e acabou morrendo no local. Populares que não quiseram gravar a entrevista afirmaram que por volta das 4 horas da manhã ouviram barulho, mas ninguém teve coragem de levantar para ver o que era. As marcas de sangue ficaram espalhadas pelo chão e o caso também está sendo investigado pela polícia. O homicídio que ocorreu no Jardim Colorado está com a equipe agora fazendo levantamento do local de crime e tudo mais. E supostamente, pelas características, não tem relação. Apesar de terem ocorrido num intervalo de tempo curto, eles não têm relação. Mas ainda está sendo feito o levantamento para que se chegue à conclusão. E vale lembrar que ambos os crimes estão sendo investigados, né? Positivo, ambos estão sendo investigados. Equipe em local, no momento, para esse crime específico do Jardim Colorado, para que se possa apurar a autoria. Você já é digital para fazer várias coisas, não é mesmo? Agora você vai ser digital até na hora de estudar. Com a Unopar, você tem aulas uma vez por semana na unidade e se programa para estudar online como e quando quiser. Saiba mais acessando www.unopar.br ou vá agora mesmo à Unopar, na Avenida Raimundo Veridiano Cardoso, próximo à rotatória da Coab. Unopar, graduação digital. Você digital até na hora de estudar. Um pastor foi preso em Altamira suspeito de ter praticado um estupro de vulnerável. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O pastor Antônio Carlos dos Santos seria suspeito de abusar de uma menina de 11 anos de idade. Durante as investigações da Polícia Civil, mais 3 vítimas do acusado foram encontradas. 2 crianças de 11 e 12 anos e uma adolescente que, na época dos abusos, tinha 15 anos. Todas elas frequentavam a igreja onde o pastor Carlos atuava. A polícia continua investigando e há suspeita de que existam outras vítimas. A denúncia foi feita pelo Conselho Tutelar de senador José Porfírio. A prisão temporária do suspeito foi expedida, mas Antônio fugiu da cidade. Ele foi preso na última quinta-feira pela polícia quando retornava para o município. O acusado foi apresentado na delegacia e não quis se pronunciar. Segundo a polícia, ele nega as acusações, mas caso seja condenado, ele pode pegar de 8 a 15 anos de prisão e a pena pode aumentar se forem encontradas mais vítimas. No seu interrogatório inicial, ele nega qualquer tipo de abuso, ter cometido qualquer tipo de abuso. Então isso agora vai sendo decorrido do inquérito, as provas são bem robustas em relação a isso e ao final o delegado, presidente do inquérito, vai decidir aí pelo indiciamento ou não, dependendo das provas colhidas. Depois do intervalo, o botijão de gás tem alta de 15% em um ano. Quer dar aquela renovada na mobília da casa? Você só não pode como deve. Deve aproveitar o amplo espaço, as várias seções e a infinidade de opções em móveis eletrodomésticos que só o Eletromateus tem para você. Aproveite para pagar com facilidade, parcelando suas compras. Eletromateus é sinônimo de mais conforto e qualidade de vida para você e para sua família. Eletromateus, tudo para fazer você feliz. A economia brasileira já não está em recessão, mas isso não significa que a crise foi superada. Após uma queda acumulada de 6,9% no biênio 2015-2016, o PIB cresceu 1% em 2017. E a estimativa da consultoria Tendências é que cresça outros 1,7% em 2018 e 2,9% em 2019. Mas a recuperação é desigual e será suficiente para que apenas 8 estados brasileiros atinjam finalmente o nível de atividade anterior à crise. O Pará vem em primeiro lugar, com 11,3%. Em seguida, Roraima, com 6,9%, Mato Grosso, 5,5%, Mato Grosso do Sul, 2,1%, Santa Catarina, 1,9%, Rondônia, 1,2%, Tocantins, 0,9% e Amazonas com 0,4%. Todos os estados que vão se recuperar mais rápido estão na região norte e centro-oeste, impulsionados principalmente pelo agronegócio e mineração, além da forte exposição ao mercado externo, segundo a consultoria.
A agropecuária, por exemplo, respondeu por 70% de todo o crescimento do país no ano de 2017. Sem ela, o PIB daquele ano, teria subido 0,2% e não 1%. O maior destaque do ranking é o Pará, um dos estados menos afetados pela crise, com queda do PIB de apenas 1,2% no biênio 2015-2015. Segundo Camila Saito, economista da Tendências, a explicação está nos grandes investimentos de mineração da Vale no estado. Na outra ponta do ranking estão os estados que terminarão 2019 ainda muito distantes da recuperação plena, como Alagoas, com menos 8,4%, Sergipe, menos 7,8% e Pernambuco, menos 7,5%. O Nordeste, de forma geral, depende muito de investimento público e transferências do governo. Dois fatores cujo cenário de recuperação ainda é muito incerto. O quarto estado mais distante do nível pré-crise será o Espírito Santo, recorde de perdas no biênio 2015-2016, em grande parte devido aos efeitos da tragédia de Mariana. Agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai falar de patrocinador, porque eu tenho um recadinho para você aposentado e pensionista do INSS ou servidor público. Você está precisando de dinheiro? Eu tenho uma dica para você. A Finanza facilita a sua vida, facilita tudo para você. O crédito é aprovado sem burocracia, sem consulta ao SPC e ao Serasa. Se você tem empréstimo em outra instituição, a Finanza refinancia para você. Finanza é um banco de sucesso. Fica na rua Lauro Sodré, em frente ao posto Cidade Luz. As famílias paraenses consumiram mais gás no último ano, de acordo com o DIEESE, mas também estão pagando mais caro pelo serviço. As famílias do Pará estão gastando mais com botijão de gás de 13 quilos, segundo o DIEESE. De junho de 2017 a maio deste ano, o preço do botijão subiu 15,14% no estado. No ano passado, o preço do produto era em média R$ 62,00 e em maio de 2018 custava R$ 72,00. Além do consumo em casa, com o reajuste, a tendência é do aumento também no valor dos alimentos comercializados em estabelecimentos como restaurantes e lanchonetes. Junto a tantos aumentos como o da gasolina e itens da cesta básica, o aumento do gás gera um peso extra na conta no final do mês. Em Altamira, o botijão de gás de 13 quilos é comercializado por R$ 82,00 em média. Mas você sabe como é calculado o preço do gás? Então vamos lá. Na composição de preços ao consumidor final de botijão de gás de 13 quilos, a Petrobras detém 32% do valor final. Outros 18% são tributos, sendo eles 15% de ICMS, 3% de PIS, PASEP e CONFINS. Já 50% é o preço condicionado pelos distribuidores e revendas. O TJ Regional desta segunda-feira chegou ao fim. Agradeço a sua companhia e a sua audiência. Desejo uma excelente semana para você e te espero amanhã. Tchau e até lá.